A mãe do meu ex era ginecologista e o que os dois fizeram comigo... Oi meninas, se vocês gostam do canal, se inscrevam para eu saber que vocês estão gostando. É de graça e com isso eu posso continuar trazendo histórias todos os dias. Beijos. Gente, que a gente tá acostumada a ver macho fazendo M, a gente já tá assim, mais que habituado, sabe? Mas quando você vê uma mãe, mulher como você, apoiando, não só apoiando as canalices do filho, como também ajudando ele a dar o troco. Troco que não faz nem muito sentido, porque eu namorava um canega, ele me traiu, eu terminei e ele me deu o troco. Agora vê se pode. Ué, mas tranquilo. Isso piora. Gente, nada a ver essa bata de palma. Gente, eu namorava um menino que eu namorava com ele desde que eu era bem novinha. E quando eu tinha 20 anos, eu namorava com ele desde que eu tinha 15. Quando eu tinha 20 anos, eu descobri que ele tinha me traído. E assim, eu era super próxima dele, da família dele, da mãe dele, do pai dele, dos irmãos dele, de todo mundo. Ele me traiu com uma prima dele. Tudo ali, essa família é muito unida, todo mundo prestava muito bem, graças a Deus. O pai dele tinha a secretária dele como amante, que ele acha que ninguém sabe, eu tô contando aqui, todo mundo sabe que a sua secretária é sua amante, seu safado. E a esposa dele faz assim, ó, porque ele tem cash money. E aí, com a descoberta da minha galha, que eu descobri que eu e o Tufão, a gente tava tete a tete na quantidade do chifre, ele incorporou a Carminha e me traía com a cidade toda. Porque na época, eu tava muito ocupada trabalhando pra poder ajudar a minha mãe, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava tentando fazer uma faculdade pra poder vencer na vida. Que eu não tinha nascido em bercinho de ouro igual a ele. E aí eu descobri o meu chifre e terminei com ele. Só que o Enzo, vulgo muito mimado, não aceitou o término. Mas o que? Ele fez alguma coisa contigo? Não, ele não fez nada comigo. Ele simplesmente não quis contar a verdade para as pessoas, o porquê que a gente terminou. E aí ele simplesmente se juntou com a mãe dele e com ele começou a espalhar pela cidade toda. Quando eu terminei com ele, ele não aceitou muito bem. Falou, eu não acredito que você é uma pobretona lascada. Me humilhou. Tá querendo terminar comigo, que você nunca vai arrumar alguém como eu, que não sei o que. Foi só um chifrinho, só uma galha. Só uma galha. O que é um animal sem um chifre? Um animal indefeso. Ele queria me deixar defesa. Mas eu falei, não, querido. Muito obrigada, mas vai com a tua defesa pro cão. Ele não aceitou muito bem, porque Enzo não tava acostumado, né, a ter as suas vontades negadas, a perder algumas coisas da vida dele. E aí, ele não aceitou o término. Muito menos assumiu que o término tinha sido culpa dele, né? Ele tentou de todas as formas voltar ou me fazer desistir do término. E quando ele via que eu não ia aceitar, ele começou a inventar o porquê que a gente tinha terminado. Primeiro ele espalhou um exame pros amigos dele, dizendo que estava terminando comigo, ele terminando comigo, porque eu tinha uma doença transmissível que ele tinha descoberto, porque eu tinha ido fazer uma consulta com a mãe dele, porque nem dinheiro pra uma consulta eu tinha. E o documento até o meu nome tinha. Ou seja, alguém deu aquele exame pra ele. Ele começou a espalhar tinha vários documentos espalhados, dizendo que eu estava com várias transmissíveis. Várias, e cada uma dizia uma diferente. E por fim, ele falou que eu estava grávida e que o filho não era dele, porque nós nunca tínhamos furanfado, sendo que isso era uma mentira. Todo mundo da cidade começou a receber esse documento. As minhas amigas começaram a me mandar, falando que ele estava espalhando, perguntando se era verdade, se estava tudo bem e tudo mais. Ele falou que eu tinha traído ele com vários caras em festas e que por isso eu tinha atraído. Assim que eu recebi o primeiro, eu mandei mensagem pra ele, comecei a falar um monte de coisa. Ele me bloqueou, né? Não me respondeu e me bloqueou. Fui até a casa dele, fiz um escândalo com ele, fiz um escândalo com a mãe dele. E eles falaram que ia chamar se eu não fosse embora. Eu fui gravando tudo, achando que eles iam confessar alguma coisa, que eu ia pegar alguma coisa que pudesse me ajudar. Mas não, eles incorporaram o mesmo personagem e ficaram falando, você fez isso com meu filho, e não sei o que, agora você tá vindo aqui falando que a culpa é nossa e tá. Eu falei que ela tava sendo antiética, que ela tava usando da profissão dela pra poder me prejudicar, que eu nunca fiz sequer uma consulta com ela. E ela negando, falando que não tinha dado absolutamente nada pra ele. Infelizmente, eu não tive muito o que fazer, porque na época eu não tinha dinheiro pra poder pagar advogado, não tinha dinheiro pra poder fazer nada. Eles eram muito influentes na cidade, eu tive que deixar pra lá. Tentei me defender de todas as formas possíveis, mas basicamente ninguém acreditou em mim. No fim, caiu no esquecimento, a cidade esqueceu, eu deixei pra lá, não tive muito o que fazer, continuei com a minha vida. E outro dia bem saiu um videozinho dele furafando com um macho. Eu
Eu grávida de 7 meses e um dia o meu marido cismou que eu estava com vontade de comer jujubas e que ele iria comprar jujubas pra mim. Só que eu não estava com vontade de comer jujuba, eu não sei de onde ele tirou que eu estava com vontade de comer jujuba e simplesmente saiu de casa e sumiu. E sumiu. Só que ele não contava que eu fosse ir atrás dele. Eu acho que era isso que aquele Júlio Screlso não contava nesse planinho dele. Pois bem, eu estava casada há 2 anos. E o meu marido, ele vivia me pedindo filho. E esse foi o meu erro, porque eu queria ser mãe, eu queria. Mas eu não queria ser mãe naquele momento. Não queria. Mas ele me perturbava tanto. Falava que ele já tava velho, porque ele era bem mais velho que eu gostava dele. Falava que ele tava velho, que ele não queria ficar um velho correndo atrás da criança, que ele queria ter um filho, que não sei o que, não sei o que lá, e queria ter um filho. E ficou me pentulhando pra poder ter um filho. Eu falei, vamos esperar pelo menos a gente ter uns 2 anos de casado, porque aí eu vou ter certeza que você é um bom pai, né? Que eu posso ter um filho com você e tal. Deu 2 anos certinho e ele começou a me cobrar. Vamos ter filho, vamos ter filho. Enfim, eu engravidei pra poder agradar o macho, o que eu não devia ter feito, porque meu sonho era ser mãe, sim, mas não naquele momento. Mas aí eu resolvi fazer e no fim eu fui agradar sonhos de macho e eu tomei onde? Exatamente na tarraqueta. Então, meninas, só engravidem ou façam as suas vontades e não de macho, ainda mais quando é uma decisão tão importante, porque filho é da mãe, filho não é do pai. Pois bem, engravidei. E aquele homem foi o homem mais... A minha sorte é que ele é um bom pai ainda, tá? Aquele homem foi o homem mais feliz do mundo quando eu disse que eu estava grávida. Meu Deus! E foi toda aquela festa pra família dele, que não sei o que lá. Só que aí eu tive problema a minha gestação toda, gente. A minha gestação toda. Eu passei muito mal. A minha gravidez se tornou de risco, a minha placenta descolou, deu todo um problema e eu tinha que ficar de repouso absoluto. Entrei de licença maternidade, tive que ficar dentro de casa, eu tava ficando doida. E aí eu não tinha ânimo pra namorar, eu não tinha ânimo pra fazer nada, porque eu não podia fazer nada das coisas que eu gostava, porque eu tinha que ficar dentro de casa. E aquilo foi me deixando muito, muito mal. E aí você pensa que o macho, que tanto queria a bênção da criança, iria entender que a minha gravidez era de risco, que eu estava muito mal, que eu estava passando por um inferno, basicamente. Que a minha gravidez, infelizmente, foi um inferno. Amava minha filha, mas a minha gravidez foi um inferno. E aí, um belo dia, né, a gente estava sem namorar, já tinha um tempo, porque eu não estava bem, mas eu achei que ele ia entender. Todas as vezes que eu estava me sentindo minimamente bem, eu dava uma namorada com ele, eu me esforçava, eu tentava. Só que na maioria das vezes eu não tava bem, ou eu tava passando muito mal, eu tava muito cansada, ou eu tava entristecida mesmo, triste, mal. Por estar dentro de casa, eles estavam fazendo de tudo pra me animar, mas eu realmente não conseguia me sentir bem. Aí tá bom. Um belo dia de noite, meu marido super estranho, e eu achando que ele tava super estranho justamente por a gente estar passando por essa barra, porque ele era um homem super ativo, gostava de furanfar, não sei o que, e a gente passando por essa barra, e eu ali pensando, bom, as coisas vão melhorar. Ele falava que super me apoiava, que ele ia cuidar de mim, que tava tudo bem, que ele ia esperar, que esse filho era o sonho dele, que ele queria muito essa criança, que não sei o que, depois a gente podia tentar um menino, e não sei o que lá, e falando, tá bom. Aí um dia de noite, gente, meu marido super estranho, mexendo no celular. Toda hora que eu chegava perto dele, ele saía. E meu marido nunca foi de fazer isso. Tanto que eu nunca tive que olhar o celular dele, nem nada. Eu chegava perto dele, ele despistava e saía com o celular. E mandando mensagem, rindo pro celular. O que você tá rindo aí, amor? Ah, tô vendo um videozinho. E eu não escutava o barulho do videozinho. Não tá de fone. Ainda mentia errado. Eu ficava, entendi, tá bom. E ele mexendo no celular, e ele mexendo no celular. Daqui a pouco, era mais ou menos umas 10 horas da noite. 10 horas da noite. Ele me vira e fala assim, amor, lembra que você falou que tava com vontade de comer jujuba? Eu falei, não. Ele falou sim, amor. Você falou ontem que tava com muita vontade de comer jujuba. Que não sei o que. Eu falei, não falei. Falou, amor. Você tá o dia inteiro falando que você tá com vontade de comer jujuba. Eu falei, não tô. Ele tá assim, amor. Você fala, tá ficando esquecida, que não sei o que. Essa gravidez realmente tá te fazendo muito mal. Nossa, você tá ficando esquecida. Mas eu vou lá comprar pra você porque eu não quero que a minha filha nasça com cara de jujuba. Rindo. E eu fiquei olhando pra cara daquele macho assim, ó. Mas eu não tô com vontade de comer jujuba. Aí ele falou, amor, você tá o tempo todo falando. Aí eu fiquei, será que eu tô com vontade de comer jujuba? Eu comecei a me questionar, que ele tava me deixando doida. Eu vou tomar um banho rapidinho e vou ir buscar suas jujubas. Do nada, saiu entrando para dentro do banheiro, começou a tomar banho, saiu, botou uma roupa nova, tacou-lhe um monte de perfume, pegou a chave do carro e foi atrás de jujuba. E eu pensando, ué, mas tem vários barzinhos aqui do lado, vendinhas, que devem estar abertos, que estavam abertos até meia-noite. E ele podia comprar jujuba ali, porque eu sei que vende jujuba. Pegou o carro e saiu, irmã. E saiu. E eu mandando mensagem, e eu ligando, e nada. E ele não me atendia, não me respondia. Já tinha passado mais ou menos 1 hora que ele tinha ido atrás dessas benditas jujubas, que eu não estava nem com vontade de comer. E ele não aparecia. E eu, gente, o que que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo. Só que ele esqueceu que eu tinha a localização dele.
Não era dele, mas era do carro. Tá me entendendo? Eu não tinha a localização do celular dele, mas eu tinha a localização do carro. E eu também tinha me esquecido porque eu quase não usava. E a gente tinha colocado essa localização, né? Por questão de roupa e tal. Falei, vou olhar onde ele tá pela localização do celular. Quando eu peguei a localização do celular que eu vi, estava dando no hotel da cidade. Ele esqueceu, gente, completamente. Eu falei, buscando Jujuba. Só que eu sabia que se eu ligasse pros meus pais, eles não iriam me ajudar. Porque eu estava com uma gravidez de risco, não podia sofrer estresse, não podia sair da cama, não sei o quê. Eu liguei pra uma amiga minha, que era mais doida que eu, e falei, vem me buscar. E ela, o que tá acontecendo? Você tá passando mal, que não sei o que. Eu falei, só vem me buscar. Também não falei pra ela o que era, porque senão ela também não ia querer vir. Cadê o seu marido? Não sei o que. Não está em casa, vem me buscar, que não sei o que. Inventei que eu tava passando mal. Minha amiga veio desesperada de carro, desesperada. Chegou lá em casa desesperada. O que que você tem? Vamos pro hospital, que não sei o que. Cadê tua família? Vamos ligar pra alguém e tal. Eu quero que você me leve nesse endereço. Ela, amiga, o que aconteceu? Eu me levo nesse endereço. Aí ela viu que era o hotel da cidade. Ela, não, a gente não vai. Eu falei, você vai, porque se você não me levar, eu vou a pé. E aí vai ser pior. Ela falou, tudo bem. Entramos dentro do carro, ela me levou. Gente, quando ela me levou, eu comecei a fazer um escândalo na porta. Até me falarem qual era o quarto que meu marido tava. Por quê? Porque todo mundo conhecia todo mundo ali. Então sabiam que era o meu marido. E sabiam que o meu marido tinha entrado ali com a mulher e que ele tava me traindo. Sabiam. E eu comecei a fazer um escândalo falando que eu estava grávida e que se eu passasse mal ali, eu ia processar, que a culpa seria deles, que eu não sei o que não sei o que lá. E comecei a gritar, ameaçar, quebrar tudo, a minha amiga também. E aí eles me deram o endereço do quarto, o número, não tiveram o que fazer e deixaram eu entrar. Gente, eu entrei com tudo. Só que aí quando eu tava subindo, a minha amiga falou assim, você não vai fazer nada. Você vai só olhar, deixa que eu faço. E aí a minha amiga meteu o pé na porta. Nós entramos, era aquele hotel assim, bem assim, furreca, a porta quebrou toda e eu peguei o meu marido furenfando com a mulher. Mas acabou com a notícia, gente. E ela sabia que ele era casado, né, comigo, todo mundo sabia. A minha amiga chegou, eu só assim queria ver quem era, vi que era a mulher, era uma mulher que trabalhava no mercadinho quase que em frente à minha casa, então ela sabia quem eu era. Os dois começaram a tentar se explicar, meu marido desesperado começou a chorar, começou a falar que eu não namorava com ele e que ele estava procurando alívio por esse período que eu estava, né, sem poder furenfar, que a culpa era minha, que não sei o que. E aí eu comecei a falar que era ele que queria filho e que não soube nem esperar meu momento. E a gente começou a gritar, a discutir e a mulher calada. E aí eu só falei pra minha amiga, pode começar. Gente, a minha amiga desceu-lhe a mão na cara da mulher. Na cara do meu marido, minha amiga lutava. Ela foi o dia que ela usou tudo que ela sabia da luta, ela usou. Ela lutava, brigava muito bem. Ela meteu-lhe o cacete nos dois, apanharam mais que tamborim no samba, os dois. Eu fiquei só em pé, assim, olhando, tentando ficar o mais calma possível, pensando na minha criança, que eu não devia nem estar ali. Mas beleza, depois que eu bati, porque a minha amiga bateu bastante, eu falei, quando eu só olhei pra cara da mulher e falei assim, eu não vou ficar grávida pra sempre não, tá? Quando eu tiver essa criança, você vai tomar outra coça. Você tomou uma coça agora e vai tomar outra. E meu marido falei, você só passa lá pra pegar suas coisas. Fui pra minha casa, peguei todas as coisas dele, botei numa mala, mandei mensagem pros pais dele, expliquei o que aconteceu pra minha família também. Eu me separei naquele dia, aquele homem chorou, implorou, ficou gritando, falou que me amava, que era só um alívio, que ele não tava aguentando mais, que não sei o quê. Amor, 5 contra 1, se vira, respeite a sua mulher. No fim, me separei dele. Hoje em dia, ele é um bom pai, é um pai bem presente, ele realmente queria essa criança, tenta voltar comigo de todas as formas possíveis, mas eu simplesmente não consigo confiar nele, porque se ele não me respeitou quando eu estava muito mal de um pedido que ele me fez, não valia a pena estar nessa relação.